Temos representantes muito importantes da sociedade civil pelo direito à educação de diferentes países. Vamos dar as boas-vindas, então, à nossa querida colega do Brasil, Andressa Pelanda, que vai nos apresentar sobre as descobertas e como está a implementação do ODS-4 no Brasil. Por favor, Andressa. Obrigada, Jesus, pela apresentação. Obrigada à Campanha Latino-Americana e parabéns por esse evento tão importante em meio à cúpula dos ODS, que é um momento crucial global para fazermos o balanço, né, desses compromissos globais e especialmente com foco no nosso ODS 4, que é tão caro para nós e tão caro para os ODS, né, que é uma das agendas centrais para a garantia de todos os ODS, já que a educação é uma porta para a garantia dos demais direitos. Eu vou apresentar rapidamente a tela, considerando que temos pouco tempo para fazer esse jogral, não sei como isso vai ser traduzido, mas em português jogral é uma troca, né, poética e de informações aqui nos países da nossa América Latina. Então, eu vou falar aqui que temos pouco tempo para fazer esse jogral, não sei como isso vai ser traduzido, mas em português jogral é uma troca, né, poética. Está com o microfone ligado? Aí, passou, pronto. Então, sobre a cúpula dos ODS, nós do Brasil não estaremos presentes presencialmente, mas estivemos no Fórum Político de Alto Nível desse ano, em julho, que já fez uma previsão do balanço do tema, então nós fizemos algumas reportagens sobre o assunto que trazem um pouco da situação global, e dentro dessa situação eu vou trazer onde é que o Brasil está, né? Então, nós temos uma situação de retrocesso global em relação ao direito à educação, né? O balanço dos ODS mostra da própria ONU que 80% dos países do mundo retrocederam em relação ao direito à educação, e o relatório Luz da sociedade civil no Brasil, do qual integramos e coordenamos o capítulo 4, dessa edição, que é a 7ª edição do relatório Luz, vai ser lançado na segunda-feira, dia 25 de setembro, aqui no Brasil, na Secretaria da Presidência da República, esse relatório que é da sociedade civil, mas eu vou trazer aqui em primeira mão os dados de 2023 para o ODS 4 no país, né? Então, a gente teve das 9 metas do ODS, né? 6 metas em retrocesso no país, então a grande maioria, mais do que 50% das metas do ODS 4 no Brasil estão em retrocesso, que é sobre acesso e conclusão da educação básica, da educação técnica, profissional e superior. Inclusive, tivemos nos últimos anos muitos cortes no incentivo de bolsas, né? Então, esse ODS, essa meta específica do ODS também está em retrocesso, e também em relação à inclusão, seja de pessoas com deficiência, seja da população indígena, quilombola, e outras formas de inclusão no Brasil, a gente teve retrocessos imensos, e em relação à população com deficiência, a gente tem, inclusive, um desafio muito grande de dados, porque os últimos dados que temos sobre toda a população com deficiência e sua situação, se está na escola ou não, são dados de 2010, que é do último censo demográfico. O nosso censo deveria ter sido realizado em 2020 e ainda não foi publicado, né? Teve um atraso por conta do último governo e não foi ainda publicado, então a gente está com um retrocesso e com lacunas de dados enormes também nessa agenda da inclusão. Na questão da alfabetização de jovens e adultos, o programa Brasil Alfabetizado, que era o programa carro-chefe antes de 2015, foi suspenso em 2015 e até hoje a gente está sem um programa. A gente tem 1/3 da população adulta brasileira que é analfabeta funcional, então é um desafio enorme e não se está fazendo políticas estruturais ainda para a educação de jovens e adultos. Pelo contrário, a gente tem visto um fechamento enorme de turmas de educação de jovens e adultos, especialmente na região do campo, que sofre com fechamento de classes nas zonas rurais, não só de EJA, como em toda a educação básica. A gente tem duas metas que estão ameaçadas, né? A questão da infraestrutura das escolas, a gente teve avanços na garantia de financiamento
para esse dinheiro que vai direto da escola, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, por meio da aprovação do novo fundo para a educação básica, mas esse recurso ainda não chegou em quantidade suficiente e o custo aluno-qualidade, que vai garantir que essa infraestrutura seja de fato de qualidade, ainda não foi regulamentado e, pelo contrário, a gente teve movimentos nos últimos anos do governo federal e contrários à regulamentação e implementação do custo aluno-qualidade. A formação docente também está ameaçada, porque a gente viveu reformas educacionais curriculares que pautaram a reforma da base da formação docente, ou seja, a gente tem tido um processo de estandarização, padronização do currículo, em um país que é continental e muito diverso, e se propõe que a formação docente seja padronizada junto com o currículo, impedindo a liberdade de cátedra, impedindo uma educação crítica. E, por fim, a gente tem uma meta que está estagnada, que é a meta de educação em direitos humanos. A gente tem uma política que é muito antiga e que não foi colocada ainda em prática, e temos tido retrocessos em algumas agendas de direitos humanos na educação, como ameaças à igualdade de gênero, ameaça à discussão sobre orientação sexual nas escolas. Então, esse é o quadro geral que está visto aqui quando a gente olha para os... Querida Andressa, se pudieras ir cerrando. Sim, que a gente Perdão, olha Andressa, se puder ir fechando. Nacional de Educação, que são 20 metas e centenas de estratégias. Tudo que está em vermelho aqui na minha tela mostra retrocessos ou avanços muito lentos para a garantia do cumprimento do plano, que é, na verdade, a materialização desse plano do ODS no Brasil, já que o Plano Nacional de Educação é mais avançado até que o próprio ODS 4. A gente vai viver um momento nesse ano de construção de um novo Plano Nacional de Educação e a gente espera que a garantia do financiamento da educação seja feita com fôlego para a garantia de um novo plano sem retrocessos, um novo plano que garanta os avanços que a gente precisa para chegar em 2030 com os ODS cumpridos no Brasil, especialmente o ODS 4 do direito à educação. Muito obrigada, Jesus e toda a CLAD, ficamos à disposição para liberação desses dados e publicação, para que a gente continue o debate.